Então, vamos lá, vamos em frente. Semana passada, nós trabalhamos um pouco questões das escolas, né, das interpretações, das várias interpretações que nós vamos encontrar por aí, né, nesse período aqui, principalmente nos últimos séculos, nos últimos 200 anos, é que apareceram todas aquelas escolas e interpretações as mais variadas, né? Então, nós lembramos disso, estudamos isso, e terminamos com um pequeno gráfico, no qual eu vou novamente compartilhar a tela, e nesse gráfico nós começamos a perceber, vamos chamar um pouco do que podemos entender como o reino, o tempo, o mundo, a ação de Deus na história. Então, vocês estão a ver aí essa linha do tempo, não é? E depois, então, nessa linha do tempo, nós vamos encontrar três, claro, somente para nos ajudar didaticamente, né? Nós vamos encontrar três tempos, né? O tempo, o T1, que é o tempo da igreja, T2, que é o tempo Cronos, que é aquele onde ele é medido, onde ele está a ser medido, não é? E depois temos o tempo, que aqui seria T3, né? Peço desculpa. T3 seria o presente kairos eterno de Deus, quer dizer, é o tempo. Então, quando dentro da sua soberania, Deus está a perceber, a ver, a agir, né? Deus é o Deus que age. Então, ele está a ver desde antes da fundação dos séculos, né? Se a eternidade ela envolve tudo isto que nós temos como tempo cronológico, então Deus é antes, Deus é agora e Deus é depois. Então, por que nós estamos a dizer isso? Porque o Apocalipse ele vai ser delineado dentro deste tempo kairos, dentro desse tempo eterno. A palavra kairos, naturalmente, apenas para lembrar, a palavra kairos é grega e ela faz justamente uma distinção da palavra cronos, que também é grega, e que quer significar cronologia, né? O tempo medido, o nosso tempo, a linha do tempo, né? Então, nós vamos encontrar a criação, depois, então, a queda, aqui, nos primeiros 11 versículos, 11 capítulos do Gênesis, uma atividade direta de Deus, depois, então, com Abraão, a eleição de Israel como instrumento às nações, depois, então, a vinda de Jesus Cristo, sua vinda, nascimento, encarnação, ascensão, depois, então, de 50 dias, a vinda do Espírito Santo, e então este é o tempo da igreja, que vai culminar na segunda vinda de Cristo, e então encerra-se o tempo Cronos, que da onde nós seremos levados a viver uma nova realidade, porque entramos nesse universo eterno de Deus, ok? Então, este é um esquema muito grosseiro do que nós vamos perceber no Apocalipse. E onde é que está o Apocalipse aí? O Apocalipse, ele não está aqui no final, né? O Apocalipse, ele retrata toda esta realidade, toda a história da humanidade, né? Nós vamos perceber isso. Esses versículos que estão acima são versículos falando sobre venha o teu reino. A palavra reino é muito importante para nós, não é? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo.
Então, estes versículos estão a enfatizar justamente a questão do reino de Deus, ok? Onde é que está o Apocalipse, então? Está no tempo eterno. Agora, vamos, para podermos abordar o Apocalipse, precisamos ter pelo menos essa noção. Em outros momentos, eu acho que já partilhei essa mesma tela com vocês em outros estudos, mas eu sempre faço questão de enfatizar isso, né? Quando nós, juntamente com o reino de Deus, temos uma visão, que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é o que nós chamamos de governo, é o governo de Deus, é o governo do rei, é o governo daquele que é o soberano, né? Aquele que é o todo-poderoso, que nós chamamos de Pantocrator. Então, todas as vezes, por exemplo, que você vai ler, se você quiser abrir sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, nós vamos perceber aqui, justamente no versículo 8, algo que nós já fizemos aqui, no versículo 8, quando o nosso Senhor se apresenta a João, e ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui a palavra Todo-Poderoso é Pantocrator. A palavra panto significa todo, totalmente, e krator vem de kratos, que é força, poder. Então, todo-poderoso. Então, é esse Pantocrator que reina. Na verdade, ele, na nossa concepção, a grande ênfase bíblica para nós é a soberania de Deus, né? O grande tema da Escritura é a soberania de Deus. E nós vamos perceber, por exemplo, que nós vamos ter alguns governos específicos. Nós temos o governo de Deus, o governo do Pantocrator, que é o próprio Cristo, e temos alguns reinos ou sub-reinos, né, do próprio Cristo. Se nós formos pensar na igreja, a igreja não é o reino de Deus. Ela é menor do que o reino de Deus. Ela faz parte do reino, mas não é plenamente o reino de Deus. Esse foi um dos grandes tópicos que os reformadores, no século XVI, eles se contrapuseram a Roma, por exemplo, porque Roma dizia que o reino era a igreja e a igreja era o reino. Mas o reino de Deus, nós vamos ver que é muito maior do que isso. Então, nós vamos ter aí um reino número 1, que é o R1, que é o governo do rei sobre todos os que confessam a Cristo como rei visivelmente, quer dizer, há na terra, há nesse mundo, uma igreja visível. E essa igreja visível é aquela que está submetida ao governo do rei. Nós não estamos falando de igreja do ponto de vista institucional, né? Nós estamos falando do governo do rei sobre aqueles que confessam a Cristo como rei. Então, é bem diferente aí da questão institucional, né? Em segundo plano, ou melhor, o que envolve essa igreja? Essa igreja está onde? Né? Ela está num mundo visível, que também é de Deus. É governado por Deus, é governado pelo Pantocrator, e está aí sendo governado sobre toda a criatura visível, né? Esse governo, ele tem duas características, né, interessantes. Primeiro, é de que esse mundo visível, esse governo do Pantocrator sobre esse mundo visível, possui sistemas políticos, né? Sistemas políticos, como possui sistemas religiosos, como possui sistemas culturais, como qualquer sistema, e há também uma saída de pessoas que estão passando do mundo visível
para o mundo invisível. Né? E vejam que um está contendo o outro. E nesse reino, esses reinos, sub-reinos, eles estão em comunicação. Eles não são incomunicáveis. Tá? Muito importante isso. Você vai ver muito no Apocalipse isso. João falando com um determinado anjo, não é? Os anjos, eles trafegam entre o mundo visível e o mundo invisível, não é? Então, você vai ter aí um R3, onde nós vamos ter outros sistemas, que são sistemas políticos também, mas são sistemas políticos do ponto de vista da dimensão invisível. Nós vamos ter os demônios, temos espíritos, temos anjos, temos arcanjos, temos serafins, temos querubins, temos principados e potestades. Eles são chamados de principados e potestades. Né? Esses principados e potestades não significa só os anjos caídos, os demônios, mas também todos os anjos e arcanjos e toda aquela hierarquia. Veja que há sistemas, né? E o número 4, o governo de Deus sobre toda... O R3, né? Que é o governo do rei sobre toda a criatura invisível. E o R4, que é o governo do rei sobre Satã e o reino das trevas. Então, o reino das trevas, ele envolve tanto uma parte dessa igreja, quanto uma parte deste mundo visível, quanto uma parte do mundo invisível. Então, esse é o Apocalipse que nós vamos nos deparar. E todos estes elementos que fazem parte deste reino, eles estão em plena comunicação. Estão em plena comunicação. Então, não existe uma separação do ponto de vista de que, por exemplo, o mundo visível não pode ser tocado pelo mundo invisível. Tudo está em pleno movimento, em pleno tráfego, em plena dinâmica. Este é o reino de Deus, certo? Esse é o reino de Deus, ok? Em relação a esse gráfico e o gráfico passado, eu gostava de perguntar, pelo menos tirar aí 5 minutos, porque depois nós vamos entrar na leitura do texto do capítulo 1, e nós vamos ver aí algumas outras nuances. Tá tudo bem? Chamou atenção aí? Deu para fazer alguma diferença? Mudou alguma coisa aí? Alguma coisa estranha que chamou a sua atenção? Eu gostava de ouvir alguma coisa de vocês. Pastor, não sei se foi só o simbolismo aí do gráfico, mas podemos notar aí que o R4, ele abrange grande parte do R2 e uma parte do R1 e do R3, mas a grande parte é do R2. Na verdade, é um modo de dizer que o reino das trevas ele não está apenas no mundo invisível, faz parte do mundo invisível, mas ele está justamente assentado nesse mundo visível, no mundo material, né? Ele toma parte da igreja, porque a igreja, aí, né, nessa questão, essa igreja, ela vai ter o trigo e o joio, né? O trigo e o joio. Então, essa questão do joio é justamente aquele que faz parte aí dessas trevas aí, né? Aqueles que são comandados, controlados e governados por Satã. Mas note uma coisa, nesse caso aqui, vale a pena nós lembrarmos uma coisa, que
não existe uma luta entre o bem e o mal, no sentido de Deus e o diabo, entende? Muita gente, quando vai abordar Apocalipse, ou quando nós vamos falar um pouco sobre Apocalipse, as pessoas acham que nós vamos nos deter muito na questão de há um conflito entre Deus e Satã, e na verdade não é não é essa a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse é a visão de que Deus, o Senhor, Cristo, Pantocrator, ele é rei, ele governa todo este universo, todo este reino, né? Então, é essa a ênfase, né? Sim, pode falar. Eu acho que cortei aí o Paulo, não sei se... ou alguém, por favor. Tá tudo bem aí? Eu acho que alguns de vocês já viram, já tinham visto esse gráfico, né? Mas é mais para nos ajudar a pensar justamente nessa questão da dinâmica do reino, né? No Apocalipse você vai ver justamente isso. Você vai perceber, por exemplo, no capítulo 4, nós vamos encontrar uma igreja invisível, adorando a Deus ininterruptamente, né? Ininterruptamente. Nós vamos perceber, por exemplo, o tráfego, a dinâmica dos anjos de Deus, né? Indo, saindo, entrando no mundo visível, na igreja, né? São eles que fazem acontecer os cataclismas, são os anjos que movem determinadas coisas que nós acabamos por achar que são meramente uma realidade científica, não é? A situação da Terra está assim, a situação dos homens está desse jeito, questão política. Então, nós sabemos que todas as ações, veja que eu vou dizer agora, todas as ações de Deus nesse mundo visível têm a ver com ações angelicais. Não somente em relação aos contextos, aos sistemas, mas também em nós, por exemplo, curas, determinados acontecimentos que nos acontecem, são ações angelicais, né? Até as curas também. Nós vamos ver nas Escrituras isso também, né? Notem que quando nós dizemos é o Espírito Santo, na verdade, é claro, o governo do Espírito Santo, mas o agente são agentes angelicais, né? Mas isso é uma questão um pouquinho mais para frente. Tá bem? Ok? Então, vamos lá. Vamos em frente. Aqui. Bom, vamos entrar agora no capítulo 1. Nós vamos tomar aí o capítulo 1 de Apocalipse, e nós vamos procurar fazer um resumo do livro. Em que aspectos? Nós vamos procurar aqui. É claro que nós não vamos, agora nós não vamos nos deter vamos dizer assim, versículo por versículo, nós não vamos. Ainda nós temos algum campo pela frente, porque nós precisamos, antes de entrar aqui no capítulo 1, nós vamos necessariamente ter que pensar, por exemplo, no simbolismo do Apocalipse, não é? Depois, vamos falar um pouco sobre a interpretação desse Apocalipse. Como nós vamos interpretar esse Apocalipse? Vocês notem que o tema é Apocalipse ontem e hoje, né? Então, o que nós queremos fazer? Queremos fazer uma ponte, né? Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre o tempo do Apocalipse.
Que tempo é esse, né? E os focos do Apocalipse. Onde é que o Apocalipse vai focar? Qual é o foco do livro, dessa profecia, certo? Nós vamos, no primeiro momento, vamos ler aqui, versículo 1 ao versículo 3. Vamos nos deter aqui. Eu vou pedir que o Paulo possa ler para nós o capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vamos ouvir, então, o que está escrito aí nesse trecho. Pode abrir o microfone. Capítulo 1, não é, pastor? Confirma para mim, por gentileza. 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. Então, esse, na verdade, vamos chamar de prefácio, né? É a introdução. Nós vamos ter aí esse Apocalipse de Jesus Cristo, quer dizer, não é o Apocalipse de João, mas é o Apocalipse de Jesus Cristo. Outra ênfase aqui, que Deus lhe deu, Deus deu a João, né? Ou que Deus deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, veja primeiro encontro aqui com essa palavra, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João. Então, há uma origem, a origem é divina, o intermédio é de Jesus Cristo, e o agente é um anjo, ou o seu anjo, e as notificou a João. Note que a palavra notificar é muito importante aí agora. A palavra notificar tem a ver com mostrar através de símbolos. E a simbologia do Apocalipse vai ser muito importante. Tanto que você vai se deparar, por exemplo, com determinados símbolos que, em determinado momento, parecem ser verdadeiros, ou melhor, factuais, que eu quero chamar de palpáveis, como símbolos também que evocam uma verdade. Basicamente, o que faz o sinal? O sinal, na verdade, a palavra é sinal ou símbolo. O símbolo ele vai chamar a uma verdade. Por exemplo, nós vamos nos deparar com vários números no Apocalipse, principalmente com o número 7. Esse número ele é fundamental nessa concepção do Apocalipse. Nós vamos ver, por exemplo, 12, múltiplos de 12, o número 3, muitas vezes ocorrendo, o número 3. Nós vamos perceber, por exemplo, o número 12, eu já falei do número 12, né? O número 10, o número 2, o número 6, o número 4. Então, esses números são importantes para nós, porque eles vão revelar, ou eles vão mostrar, são símbolos que vão nos chamar a uma verdade. Por exemplo, se você vai ao capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 5, no capítulo 4, versículo 5, você vai encontrar aí os 7 Espíritos de Deus.
Muito interessante essa palavra, 7 Espíritos de Deus. É interessante por quê? Porque até então, numa literatura mais comum, Deus nunca é retratado por 7 espíritos. Ele é visto como um espírito, né? Então, como é que nós abordamos isso ou interpretamos esses 7 espíritos de Deus? Nós vamos encontrar, por exemplo, outro número aqui, ou melhor, o mesmo número agora, quando nós encontramos os 7 olhos do Espírito de Deus. Ou então, este número 7 olhos, no sentido de que é o Espírito Santo que a tudo vê, não é? Porque a palavra 7 basicamente é totalidade, não é perfeição, como o popular sempre nos diz, né? A palavra 7 significa totalidade. Isso é importante, né? Então, quando lemos 7 no Apocalipse, como você vai ler, por exemplo, 7 em Daniel ou 7 em Ezequiel, os números apocalípticos, eles são números que evocam determinadas verdades. Eu queria também falar sobre essa questão do notificar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Quero chamar a atenção que não existe só uma literatura apocalíptica, quer dizer, uma literatura que fala dos últimos tempos apenas para os cristãos. Existe, por exemplo, uma apocalíptica judaica. Essa apocalíptica judaica, ela tem a ver, por exemplo, com os livros do Antigo Testamento, principalmente os profetas. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o Apocalipse, uma literatura apocalíptica, né? Uma literatura das últimas coisas, muito bem delineada por Daniel, né? As 70 semanas e tudo mais. E temos outras literaturas apocalípticas, que justamente nós temos, por exemplo, eu já cheguei a comentar aqui, a questão de outros livros que foram considerados até então, até pelo menos por 300 anos, alguns livros foram considerados canônicos. Depois do ano 325, as coisas mudaram e somente o Apocalipse foi realmente usado e aceito como inspirado por Deus, né? Então, nós vamos voltar a falar sobre essa questão das apocalípticas, ou das literaturas apocalípticas. E é justamente isso o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Veja que coisa interessante. Eu fiquei um pouco interessado em saber o porquê esse bem-aventurado aquele que lê está no singular e os que ouvem as palavras dessa profecia. A palavra lê está no singular e a palavra ouvem está no plural, não é? Aí eu fui ver no original e é justamente isso que ocorre mesmo. Na atualizada há uma pequena variação. Na versão atualizada portuguesa, existe lá, bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem, mas no original é aquele que lê e os que ouvem as palavras. Ora, vamos pelo menos contextualizar isso, não é? Você sabe que na época do Apocalipse, até o ano 100 e muito mais, muito além, nós não tínhamos Bíblias à disposição, não é? E não somente Bíblias à disposição, nós tínhamos fragmentos de determinados
determinadas cartas, determinados livros. Então, geralmente, aquele que lia era o presbítero, ou o ancião da igreja, ou o pai espiritual da igreja, né? Vamos chamar assim, o presbítero era o pai espiritual da igreja. E os que ouvem, na verdade, é toda a congregação, toda a assembleia junta, toda a igreja, as igrejas eram pequenas, e todos estavam a ouvir. Então, não se preocupe, é justamente mais uma caracterização da realidade do antigo, da Idade Antiga. Nós não tínhamos tantas Bíblias como nós temos hoje, né? Essa questão da leitura era uma prática normal no culto. Então, o culto, antes de se ter a pregação, e que poucas vezes havia uma pregação, na verdade, a pregação efetivamente começou a se desenvolver mais depois do terceiro século, mas era basicamente a leitura dos textos que eram considerados apostólicos, né? E a maioria eram pessoas analfabetas que não tinham condição de lerem, até porque não tinham essa facilidade. Então, aqueles que leem, ou aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. A palavra guardar aqui tem a ver mais com aquela ideia do cumprir, e não do guardar como algo seu, mas do cumprir. Então, são 3 verbos interessantes aqui: ler, ouvir e cumprir o que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. A palavra próximo aí, ela é uma palavra muito repetida, principalmente nos evangelhos, né? Está perto, está próximo, está aproximado. Então, nós vamos ter aí, agora, basicamente, vou até, de novo, compartilhar a tela, e nós vamos ver um pouco aí desse Apocalipse. O simbolismo do Apocalipse. Quando falamos sobre essa palavra notificar, certo? O Apocalipse vai conter tantos símbolos, e esses símbolos eles vão se repetir várias vezes. E para entendermos um pouco sobre essa repetição dos símbolos, é importante que nós percebamos uma coisa. Como nós dissemos semana passada, o Apocalipse não é uma sucessão de fatos, senão uma série de visões, múltiplas visões, dispostas em camadas ou em painéis, né? Não sei se você já foi a um teatro, mas eu estava me lembrando justamente, estava querendo dar uma ilustração justamente para marcar bem essa questão. No teatro, você tem, por exemplo, determinados painéis que sobem e descem, né? Principalmente aqui em Lisboa. Eu fui num teatro para assistir um pouco sobre a história da Amália Rodrigues, e havia justamente nesse teatro essa subida de painéis, descidas de painéis. Então, determinados painéis subiam já com as personagens ali naquele painel, depois descia, então descia um outro. Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos entrar no Apocalipse pensando que é uma disposição em fatos ou em acontecimentos que se sucedem, ok? Então, isso é muito importante para nós. Nós vamos ver isso várias vezes acontecendo no livro. Outro fato é que a profecia ela vai representar o futuro em uma perspectiva de passado e presente. Agora, nós vamos ter que fazer um certo exercício aqui
de mente mesmo, exercício mental. Por quê? Porque há algumas perspectivas futuras que elas são representadas como acontecidas e como algo que está acontecendo. Por exemplo, nós vamos perceber no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6 de Apocalipse, se quiser abrir aí no capítulo 6, nós vamos ver a abertura dos primeiros selos. E nessa abertura dos primeiros selos, nós vamos perceber aqui uma série de visões do apóstolo João, e ele vai enfatizar determinados cavaleiros, ou determinados cavalos, né? Cavalos, o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo negro, mas como que algo que estaria acontecendo, como, na verdade, esses cavaleiros são, na verdade, uma profecia daquilo que já estava acontecendo, não que iria acontecer. Então, esse aspecto é muito importante, quer dizer, o Apocalipse vai jogar com o futuro, passado e presente. Perspectivas que nós achamos que são futuras, elas já estão acontecendo, ou que já aconteceram e continuam a acontecer, não é? Então, esse aspecto é muito importante no Apocalipse. Não é uma literatura tão simples, mas é importante que nós falemos sobre isso, certo? Outro aspecto, quando nós vamos ao capítulo 13 a 19, no capítulo 13, que vai falar justamente sobre a besta, as bestas, quando nós vamos às bestas, né? Essas bestas, essa palavra besta, na verdade, é um monstro, a palavra é monstro, tanto que no inglês a palavra beast, e é justamente a ideia de monstro, de algo não é um animal que se doma com facilidade, né? Então, por isso que a palavra é besta, é um monstro. E nós vamos ter aí o monstro que sai da terra e o monstro que sai do mar. E qual é o objetivo dessas bestas? É simbolizarem o general Epifânio, Antíoco Epifânio, que é descrito pelo profeta Daniel, e os imperadores Nero e Domiciano. Na verdade, naquele momento, as bestas são uma referência a esses imperadores, a esses reis. No outro momento, por exemplo, nós vamos ver que tanto a besta do mar quanto a besta da terra, elas vão ter um simbolismo para com o anticristo e para com o falso profeta que é a religião, é aquilo que nós vamos falar nesse item 3, tá certo? Nós vamos voltar a isso. Nós estamos só fazendo um resumo aí para que nós possamos perceber algumas pequenas nuances. No capítulo 11, perceba aí, quando nós vamos ter aí as duas testemunhas, por exemplo, erra grosseiramente quando aqueles que interpretam o Apocalipse vão achar que são duas pessoas, quando, na verdade, o número 2 é um símbolo. Não esqueça que todo número é simbólico, e que essas duas testemunhas de Cristo, Enoque e Elias, eles são os que vão acusar o anticristo e vão ser, naturalmente, perseguidos pelo anticristo. Na verdade, o simbolismo por trás disso são aqueles que estarão sendo perseguidos. Quem são eles? São todos aqueles que testificam, especialmente os pregadores do Evangelho, que completam a sua missão no mundo de hostilidade ao cristianismo. Este
Enoque e Elias, nós vamos ver com mais clareza mais à frente. Mas veja que a palavra duas testemunhas, né, é justamente um número simbólico também. No capítulo 13, se você voltar ao capítulo 13, você vai ver aí o falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta não é uma pessoa, mas é um sistema, ou melhor, é muito mais do que um sistema, é uma religião, ou são as falsas religiões. Quando se fala em falso profeta, nós estamos chamando uma personificação de todos aqueles que fazem parte dessa falsa religião. Veja que essa falsa religião, ela não é como muitos atribuem, por exemplo, à Igreja de Roma, né? O que é uma falsa religião? Se eu fosse perguntar para você, o que é uma falsa religião? É toda aquela religião que não é o Evangelho de Cristo. Então, não significa que é a Igreja Católica ou que é a Igreja Ortodoxa, mas pode também ser a Igreja Evangélica, pode ser um sistema mundano, secularizado, de qualquer sistema religioso. Isso é muito, muito importante para nós, né? Quando nós pensamos que existe uma guerra entre evangélicos e católicos, tire da sua mente essa ideia, mas é falsa religião contra a verdadeira religião. A falsa religião é toda aquela religião que não está pautada nos ensinos apostólicos do Evangelho. Então, é muito importante isso. Por quê? Porque durante a caminhada da igreja, nós vamos ver os desvios que até os que começam bem vão se desviar, não é? Por exemplo, nós vamos ter igrejas, denominações, instituições inteiras que vão representar o verdadeiro, vamos dizer, um movimento protestante, por exemplo. Mas o movimento protestante, no decorrer do tempo, ele se desviou também. A partir do século XIX, o movimento protestante se liberalizou. Não é? É tanto que se liberalizou que hoje existe uma ala do protestantismo que está extremamente preocupado, por exemplo, com a identidade de gênero, com o apoio ao aborto, com uma série de questões que, dentro do aspecto do evangelho verdadeiro, isso não bate, não está segundo o Jesus. Então, a questão não é uma instituição que evocou aí, ou que revela, que expressa, né? Qual é hoje, para os puritanos do século XVII, o anticristo era o Papa. E nós temos isso, essa declaração na Confissão de Fé de Westminster, não é? Mas, naquela época, era o Papa, para a Confissão de Fé. Hoje, a Confissão de Fé teria uma enormidade de anticristos por aí, ou de falsas religiões. Então, precisamos tomar cuidado com determinada ênfase nessa questão do falso profeta, né?